Olá, você já imaginou que alguém se ocupe de fazer um modelo didático para ensinar pessoas carentes, pessoas com baixo nível de informação ou pessoas idosas a mexer com a parafernália eletrônica de hoje, por exemplo, os celulares? Fica aí para você saber do que eu vou falar. Está no ar a mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e hoje nós vamos falar de um item, no mínimo polêmico. O assunto é um pouco polêmico. Quer dizer, o que você sabe de computação, o que você sabe de celular, o que você sabe dessa parafernália eletrônica? Olha, provavelmente se você é jovem, você sabe bastante. Se você é uma pessoa um pouco mais velha, você andou perdendo algumas coisas, né? Se você é de uma comunidade mais afastada, você também não sabe bastante. Mas tem uma pessoa que é uma psicóloga e ela pensou num modelo didático de te ensinar a mexer com as coisas principais dentro do celular. Está aqui comigo o Cirilo, né? Vai nos acompanhar nessa entrevista aqui com a Ellen Amaral, que é psicóloga, né? Mas a Ellen, além de psicóloga, ela é atriz, faz produção artística, canto, né? É psicanalista, mas ela trabalha principalmente com vulnerabilidade social. O que você achou do tema, Cirilo? Eu achei interessante, é porque eu vejo esse seu projeto encaixando-se com as pessoas da terceira idade. É porque tem uma projeção aí que em 2030, um em cada 4 brasileiros terá acima de 60 anos. E essas pessoas estão um pouquinho verdade. desassistidas no sentido assim de acesso à tecnologia, as pessoas não têm muita paciência. Eu acho que o seu produto, o seu serviço, ele irá garantir a essas pessoas talvez até assim um reconhecimento social. O Cirilo, Claro. antes de passar a palavra a Ellen, eu vou introduzir aqui uma coisa interessante. Eu recebi por WhatsApp anteontem que a Organização Mundial de Saúde mudou as faixas etárias de quem é jovem e de quem é terceira idade. Parece que isso é verdade. Então, jovem agora vai até os 66 anos. Quer dizer, eu estou incluso e você também. Claro. Então, por isso que você não pode me chamar de senhor. Tá Você tem bom. que chamar de você. Tá certo? Mas ainda assim, mesmo com essa... Por que a Organização Mundial da Saúde fez isso? Provavelmente porque ela sabe que as pessoas estão procurando saber. É a hora que você entra. Fala do seu projeto. Então, na verdade, sim, ele não foi um projeto pensado, né? Ele foi um projeto que aconteceu. Aconteceu. Espontaneamente, espontaneamente. Né? Bacana. Eu trabalho no CRAS, do município de Argirita. Uhum. E o CRAS, para quem não sabe, é um centro de referência em assistência social. Social, certo. Onde a gente procura não trabalhar com o assistencialismo, que é dar à pessoa aquilo que ela precisa, mas trabalhar com a autonomia, a assistência, de fazer essa Entendi. pessoa Ser autônoma. ser autônomo, né? Certo. E aí chegou uma senhora, há 2 semanas atrás, e se disse envergonhada porque não sabia mexer no celular que havia ganhado. Uhum. E aí eu fiquei matutando aquilo e pensei, se eu pegar o celular dela agora e fazer tudo para ela, amanhã ela vai voltar com uma nova demanda. Claro. E aí eu tive a ideia de fazer à mão mesmo um manual facilitado para ela aprender a mexer no celular. E aí eu pensei, vou fazer uma coisa colorida, vou desenhar o celular, vou desenhar os ícones do celular, ícones que para nós até são bobos, como a porcentagem de bateria que tem, mas que para eles não estão acostumados com essa imagem, né? Uhum. E aí vou entregar depois para ela. E aí 3 dias depois ela estava lá e aí eu entreguei e foi interessante que na mesma tarde ela me mandou um WhatsApp falando estou aprendendo. E no outro dia ela me mandou uma imagem com uns dizeres assim bonitinhos, né? E aí eu postei nas minhas redes sociais esse manual e logo ele criou uma repercussão onde pessoas começaram a pedir para os pais. Eu queria encomendar um para o meu pai, tem como você me mandar para minha mãe? Tem como eu trabalhar com esse manual com o grupo de idosos que eu faço
que eu coordeno e tal. E aí eu percebi que essa demanda era gigantesca. E o quanto que realmente os idosos hoje precisam de estar inclusos nessas novas tecnologias. Me corrija se eu estiver falando besteira, eu cheguei até você porque a gente se conhece daqui, inclusive. Sim. Mas eu cheguei porque você estava exatamente fazendo uma propaganda. Sim. Inclusive tem um videozinho seu lá que você disse que você foi numa emissora, né? Foi entrevistada nessa emissora, que é do Sistema Globo, né? Uhum. E depois anunciou que viria aqui. Eu fiquei muito honrado, né? Porque você falou das 2 entrevistas que você passou por elas. O seu intuito, eu entendi assim, o seu intuito é que você quer financiar esse projeto. Sim, Né? sim. Você precisa de financiar esse projeto. E por que é válido alguém financiar esse projeto? Primeiro, porque se você inclui as pessoas de mais idade dentro de um sistema desse de visibilidade, elas ganham conhecimento, elas podem comprar suas coisas, aprender a verificar suas necessidades, né? Que muitas dessas pessoas são sozinhas em casa. Sim, sim. Né? As redes sociais, por exemplo, elas trazem alguns problemas, mas elas também colocam a gente em comunhão com iguais. Né? Eu tenho vários amigos que são professores, vários amigos que são da minha faixa etária, vários amigos que concordam e riem das minhas piadas. Mas, Abraão, foi por isso que eu disse que o que você está fazendo, ele coloca as pessoas com reconhecimento social. Isso. Porque um dos grandes problemas hoje das pessoas de idade mais avançada e idosa é a questão da solidão. Isso. Eu tenho uma pessoa que ela também tinha essa dificuldade e ela passou a usar o WhatsApp, por exemplo, o vídeo. O filho dela mora na Europa. Sim. Então ela passou a conversar com os netos, os filhos, diariamente. E é coisa que talvez ela não tivesse acesso. Sim. E isso melhorou o quê? Melhorou a autoestima dela, a qualidade de vida. Ela chama as amigas hoje e vão lá para cá. Vamos lá que você vai ver o meu netinho, como é que tá bonitinho. Com isso aí, ela se ressocializou. Então a vantagem é muito grande. Ela se ressocializou. Essa Exatamente. palavra aí foi muito bacana. É. Ela se ressocializou, quer dizer, ela estava saindo da comunidade. Ela estava em um processo de solidão e depressão. E depressão e exclusão. Exclusão. Né? Porque E de repente viver ela em retorna. rede é socializar. É socializar. Né? Você quer ver um caso interessante? Eu não posso revelar a pessoa, e ela vai até me assistir. Mas eu vou contar o caso. Tem uma pessoa que não sabe ler e escrever. Eu também conheço uma. Né? Que cozinha maravilhosamente bem. Que cozinha maravilhosamente bem, mas não sabe ler e escrever. Uma pessoa boníssima. Ela toma conta de uma criança. E como é que ela se comunica com a criança? Com a mãe da criança? Ela se comunica por imagens, entendeu? Como é que ela reconhece as grafias? Ela reconhece pelo modelo gráfico total. Ela não sabe ler a silabar e tal. Até agora ela entrou na escola e tal. Mas, olha só, ela consegue fazer algo dentro do celular, porque aprendeu, porque foi ensinada, ela se vira. Então, até se você for analfabeto, ou até analfabeto digital, você pode fazer essa sequência de eventos aí. E uma coisa que me incomodou um pouco, assim, logo que isso começou a gerar um pouco mais de repercussão, foi que as pessoas começaram a perguntar quanto é? Quanto é? E em nenhum momento eu fiz com a intenção de monetizar. Eu não queria cobrar por isso. E aí eu comecei a pensar, eu queria que algum órgão público quisesse financiar isso para que eu pudesse distribuir isso para a população, tendo em vista meu trabalho que foi feito dentro de um órgão público, porque eu trabalho num órgão público. Você sabe que eu acho que até, né, Cirilo? Eu acho que até o setor privado teria mais interesse de fazer isso. Você pensa bem, quantas empresas de telefonia, né? Quantas marcas, quantas lojas. Quer ver uma coisa? Eu fui comprar um negócio que eu nem sabia que existia, ignorância digital. Mandaram eu comprar um negócio que chamava Case. Eu falei, Case para mim é bolsa. Sabia o que era. Fui numa loja assim, falei, aqui não deve ter. Entrei lá dentro, lá tinha, o cara me explicou, falou que tinha um parafuso. Eu falei, rapaz, não sabia de nada disso. Depois eu tive que ler para entender como é que funcionava aquilo, porque era para minha empresa, eu tinha que comprar e entregar lá. Meus funcionários pegaram e não entenderam. Depois o rapaz explicou para eles, então é para fazer isso, tá?
Tá entendendo? Sim. Quer dizer, olha como é que é a velocidade da coisa. Né? Então, nessa lojinha, por exemplo, que eu não sabia que tinha esse artigo e tudo tal, quantas milhares de lojinhas tem daquilo ali, com milhares de artigos que você não sabe? Então, ele financia algo como esse aí, junto com isso aí, ele coloca uma Sim. publicidade, joga na rede, em vez de você fazer um processo físico, você faz um processo já midiático e a contrapartida física também para ser o primeiro contato. Sim. Né? Com a marca, eu acho que o setor privado teria muito mais interesse. Você concorda? Eu acho que a Ellie, o objetivo seu é promover uma retribuição social que você está fazendo, talvez querendo até dar cidadania às pessoas. Isso. Né? Esse é meu trabalho, na verdade, né? Eu acho que esse seu manual, ele tem um interesse, como o Abramo falou, da iniciativa privada. E há várias formas de você colocar isso aí como um produto ou um serviço. Né? Agora, o alcance dele, o ano passado, eu falo muito com o Abramo sobre isso, eu escrevi um livro, meu segmento são os aposentados. Os aposentados, eles sofrem com o fim do trabalho laboral, um processo de introversão muito grande, Sim. que isso aí pode gerar, num certo momento, uma virada de chave positiva ou uma virada de chave negativada com a questão de alcoolismo, a questão de depressão. Depende da personalidade. E né? hoje quase todo mundo tem um celular. O celular hoje, assim, você vê que o celular está ditando alguns comportamentos. Se a gente falar sobre isso, né? Hoje você vê, por exemplo, as pessoas, hoje praticamente ninguém paquera mais ninguém. Nós somos o tempo da pracinha. Nós somos os tempos que Dos bailes. Dos bailes que na casa das meninas pedir as mãos para namorar, né? Hoje é tudo, seu WhatsApp, tem uma série de aplicativos, você conhece alguém, você está... Aí de repente você vai encontrar. Particularmente acho a época de vocês melhor nesse Não, sentido. tudo bem. Mas a gente está falando com você sobre isso, é porque realmente assim, qual o segmento que realmente, a pergunta, eu vi assim, olha, porque o jovem, como assim, o Abramo falou, ele tem uma característica muito interessante, porque tudo que ele aprende é tentativa e erro. Sim. Ele não lê manual. Sim. Ele não lê manual. Você pega assim, a ideia é a seguinte, se você pegar hoje um DVD de infravermelho, alguma coisa, e presentear tanto a mim quanto o Abramo, o que vai acontecer? A gente vai ler o manual e não vai conseguir colocar o bicho funcionando. Os meninos não, pegam um cabo aqui, colocam assim, pum, né? Então, assim, qual é o nicho mais? Você falou que você descobriu isso aí, a partir do momento que você encontrou uma idosa, não foi? Foi. Porque a primeira coisa que você tem que saber é para quem que você está querendo direcionar essas coisas. Sim. Você tem essa ideia, clara? Sim, é para os idosos e também para as pessoas que às vezes moram em comunidades que são um pouco mais afastadas e que não têm esse acesso assim imediato, né? Porque não tem sinal nos lugares às vezes. Mas não é porque essas pessoas não têm sinal nos lugares que elas habitam que elas só estão nesses lugares e que elas não possam vir à cidade, por exemplo, e ter um smartphone, ter um celular. Eu acredito, sobretudo, na questão da inclusão. E o quanto que, por exemplo, nesse caso, essa idosa se sentiu incluída ao ela perceber que entrou no mundo digital, que hoje a gente tem um mundo digital, um mundo real, mas esses dois mundos se interpõem o tempo todo. Então a gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode excluir essas pessoas que ainda estão vivas e que ainda têm direito de experimentar coisas novas desse ambiente, dessa aprendizagem. O Ellen, você quer ver uma coisa? Eu fiz um vídeo esses dias aí e 3,4 bilhões de pessoas no planeta têm um smartphone. É uma cifra muito alta. Isso. Não é? Não é isso? 3,4 bilhões. É uma cifra muito alta. Mas, se você pensar bem, nós somos 7,6 bilhões. Então, apenas 50% da humanidade está inclusa efetivamente nas mídias digitais. Eu acredito que a América Latina, África e algumas periferias asiáticas, porque a Ásia cresceu muito, outras periferias, não tenham definitivamente
uma mídia como o smartphone, mas participo de alguma mídia digital, porque a participação no mundo digital chega a 75%, Sim. com o smartphone ou com o computador. Então, é a tradução da vida. E um outro lance interessante, esse já foi um vídeo que eu fiz no ano passado, pesquisando sobre a Eurásia, naquelas regiões inóspitas lá, com temperaturas abaixo de 40 graus, Nossa. né, tem Wi-Fi, com as crianças em casas protegidas do frio, com um laptop e algumas com smartphone. Né? Quer dizer, as sociedades, mesmo aquelas que têm as suas periferias, mas que não são periferias assim, são periferias por opção, aquele povo vive lá. Essas sociedades estão cuidando da inclusão digital porque sabem que a sociedade só funciona dessa forma. Sim. Atualmente, é assim, as informações passam rápido. É o caso, por exemplo, os vírus andam rápido, as informações andam mais rápido ainda, e às vezes as informações até erradas. E quando a pessoa não sabe mexer e aprende de mau jeito, ela não sabe detectar o que está certo e o que está errado. Sim. Então eu acho que o seu trabalho é um trabalho muito importante. E o seu trabalho pode amanhã auxiliar até a mim. Eu que fui lá comprar o tal de queijo que não sabia o que era, eu me senti um burro, não sabia o que eu estava comprando. Inclusão, Inclusão. E eu sou um cara que estou no dia a dia do computador, estou mexendo, tal, na colher. Falei, mas o que eu faço com isso, meu Deus do céu, sabe? Levei lá, os meus meninos também não sabiam, aí eu fiquei até um pouco mais tranquilo. Né? Quer dizer, é uma coisa que apareceu de repente e vão aparecer outras de repente, né? Ô, Abramo, assim, eu não conheço o seu projeto, né? Mas, por exemplo, você imagina que você pega uma idosa... Você mostrar aí para a câmera. Uma idosa que assim, você acolheu, né? Essa senhora passa mal à noite em casa. Sim. Ela não sabe mexer sozinha, não sabe mexer no celular, não sabe nada. Por exemplo, ela pode, uma coisa talvez simples, ela vem a óbito em função de não ter a capacidade de pegar um 95, um 96, chamar um socorro urgente, Com né? certeza. É uma coisa interessante. No final desse manual, eu coloquei um conteúdo que eu achei que foi o mais importante que eu coloquei, que foi sobre os golpes. Os golpes, que os exatamente. idosos sofrem através dos celulares. Então, eu coloquei no final algo escrito assim, não responda mensagens nem ligações contendo seus dados bancários, nem seus números de documento. Procure uma pessoa que entende mais para saber responder essas questões, porque pode ser um golpe. E a gente sabe que esses golpes são aplicados em grande maioria nos idosos, porque eles realmente não têm Tem carências. o conhecimento Você quer ver uma coisa? com relação a isso. Parece brincadeira eu falar isso que eu vou falar aqui, mas é verdade. Algumas pessoas, algumas mulheres, né? Não sei se são mulheres efetivamente, mapeiam um cara da minha idade, assim, né? Da idade esse cara deve ser carente. Aí chega lá, começa a falar que você é bonito, né? Começa a querer conversar. Você fica achando que você é a oitava maravilha do mundo. Poxa, eu com essa idade toda, essa moça. Primeiro, é moça. Segundo, tem foto, a foto é dela. Aí essa pessoa, você não viu o golpe lá, né? Da pessoa... eu estou precisando de um dinheiro e tal. Por que chegaria numa pessoa como uma pessoa estabilizada, uma pessoa mais velha, de repente tem alguma condição, né? Eu vou tomar alguma coisa desse cara. E o bobo cai. Essa sua assertiva aí foi espetacular. Não responda nenhuma mensagem, até mesmo se você estiver sendo elogiado, né? Se estiverem te fazendo algum tipo de proposta, eu acho que esse tipo de esclarecimento, porque os fatos são novos, né? Mas eu vou te pedir licença para mostrar um pouquinho aqui para a câmera. Claro, fica à vontade. Né? No Facebook da Ellen, ela colocou essas imagens aqui. Né? Como é que seria? Como é que é? Facebook seria @Ellen Amaral? Ellen Amaral, e o meu Instagram é @Ellen Amaral Rodrigues. Ellen Amaral Rodrigues. Isso. Lá está mais bem mostrado aqui, mas vocês podem notar aqui, né, Cedilha, que ela coloca um celular aqui e vai colocando os principais ícones, né? E é interessante o seguinte, os celulares, eles hoje em dia estão começando a passar mais ou menos a mesma linguagem. Você pega, né, as várias... As opções básicas são as mesmas. São as mesmas, você não se perde. Um pode ser, né, o iPhone é um pouquinho diferente, mas... Os outros são muito semelhantes. No caso, eu arrumei a tela dela igualzinho a tela está aqui. Eu arrumei a tela dela idêntica. Idêntica ao que está aqui. Ao que está aqui. Colocou aqui. Inclusive, uma coisa que talvez as pessoas não saibam, o iPhone ele é produzido na China.
Aham. Né? E quem produzia a tela inicial do iPhone era uma empresa coreana, a Samsung. Né? Então, quer dizer, você está tudo no mesmo lugar. Você pensa que está longe, mas você está no mesmo lugar. O Huawei, que é considerado o melhor do mundo agora, é chinês. É chinês. Né? Chinês. A linha de frente dele também é parecida com a do Samsung e da outra. Quer dizer, nós estamos tudo no mesmo lugar. Então, esse manual vai ser muito importante. E lá ela vai passando as páginas, lá ela vai passando as páginas e vai mostrando outras coisas. De repente, até para nós mesmos, tem tanta função no celular que eu não sei para que serve. Não tem? Tem muita gente. Muita gente não usa nem 40%. Nem 40%. Eu porque não tenho curiosidade de certas coisas. Aí isso aqui serve para isso, não me interessa. Né? Mas assim, é bom saber. Às vezes você tem um recurso. Né? Então, é bom até para quem tem a inclusão digital. Então, gente, vamos aí nos comover com essa proposta da Ellie e ela está esperando financiamento. Né? Porque se você for vender, você restringe o povo que vai comprar. Né? Agora, se você tiver uma publicidade, né, de uma empresa que acha esse projeto interessante e joga isso aí, talvez você não chegue nos idosos, nos periféricos, mas você vai chegar nos parentes deles, que vão exemplificar, vão imprimir, vão comprar, se for um manual físico. Né? E se for o caso, vão ceder tudo com base numa publicidade, entendeu? Então eu acho muito importante isso aí. E o principal, você estava falando em off, você estava falando a questão de psicologia e de a psicologia ser pedagógica, ou melhor, ela ser clínica e não ser pedagógica. Vamos falar um pouquinho disso aí, embora isso não seja objeto do nosso trabalho, mas vamos falar um pouquinho disso. É porque várias pessoas vieram me falar depois. O que você fez foi didático, foi pedagógico. Isso seria possível no caso de você ser psicóloga? E aí eu disse que sim, porque eu trabalho dentro de uma instituição onde eu faço uma abordagem psicossocial e na medida em que eu recebo populações em vulnerabilidade, eu tenho que falar a linguagem delas. Sim. Exato. E muitas vezes eu tenho que ser didática. Então, não há problema do psicólogo, muitas vezes, ter que ser didático naquilo que ele precisa para ajudar as pessoas a gerirem a vida delas. Eu acho que todas as profissões deviam ser didáticas. Você chega num médico, por exemplo, ele nua e cruamente, dentro do jargão dele, ele te transmite uma mensagem. Você não entende. Sim. Nós estávamos falando aí na outra entrevista, né, eu e o Cirilo aqui, estávamos falando que alguns sites, né, alguns vídeos trazem uma informação dentro da área da medicina, correta, mas com uma linguagem que todos nós entendemos. Sim, exatamente. Isso é didatismo. Não adianta eu explicar para eles uma coisa numa linguagem técnica, psicológica. Eu estou falando com gente que é gente que não sabe essa parte, mas que tem outras coisas que sabem muito mais do que eu. É uma né? troca. A sabedoria, ela não precisa de diploma, né? Exato. Então, eu acho que trabalhei nesse sentido pedagógico por conta disso. Você quer ver uma coisa? Há muitos anos atrás eu tive um funcionário e ele ainda é muito meu amigo. Ele trabalhou na minha empresa, nós somos amigos. Gosto muito dele, família dele toda. Ele trabalhou comigo, eu tinha uma máxima confiança com ele. Um dia ele começou a tomar um remédio lá, não sei o que, isso aqui. Peguei, virei para ele e falei, escuta, o que é isso que você está tomando? Não, porque o médico fala que eu sou assim, meio nervoso, eu tenho que tomar esse remédio todo dia. Eu falei, escuta, por acaso você ouviu a palavra hipertensão? Porque ele entendeu tensão como nervosismo. Não entendeu como pressão alta. Tá certo? Foi a maneira como ele traduziu. Então, eu falei assim, você não tem problema de ser nervoso ou deixar de ser nervoso. Você tem pressão alta. Hipertensão é pressão alta. Coisa completamente diferente. Completamente diferente. Quer dizer, ele não estava preparado para tomar cuidado, para fazer aferição de pressão, para saber que ele corria risco de vida, que ele não estava apenas nervoso, não era nada disso. Claro. Entendeu? Então, olha só. E as palavras em inglês que tem aí? Né? E os jargões técnicos que tem dentro da informática, dentro de outras coisas. Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a traduzir as coisas realmente para a sociedade. Com então, a certeza. sua iniciativa é perfeita. Muito obrigada. O Abramo, oi. só para a gente exemplificar, eu tenho um amigo que trabalha em Belo Horizonte, ele hoje está com 70 anos. Ele tem um grupo de viagem
e hoje ele viaja de graça. Por quê? Ele sempre teve um contato com computadores, internet, negócio, ele entende tudo isso aí. Ele passou a viajar com um grupo de pessoas, e essas pessoas, ela tinha um aparelho, mas não sabiam tirar uma fotografia, quiçá fazer uma ligação. Então eles chegaram perto do Abramo, faz o seguinte, me tira uma foto nossa aqui. Tirou uma foto. Eu estou querendo ligar para o meu filho lá no Brasil. São pessoas de bom poder aquisitivo. Aí me fez isso. Mas aí na próxima viagem, esse grupo de pessoas chamou, falou assim, olha, nós só iremos se aquele rapaz viajar conosco e a despesa dele nós vamos pagar, porque ele é muito gentil, muito simpático. A partir disso, ele se tornou guia de turismo para pessoas de terceira idade. Olha que coisa interessante. Olha só, guia digital de turismo. Não, você não entendeu o negócio? Entendi, foi bacana. Pois aí um passou para outro, Uma profissão nova. Hoje ele viaja, ainda continua viajando com os amigos dele. E qualquer coisa em termos de tecnologia, primeiro ele disseca, e se o grupo for comprar, agora já está falando inglês, espanhol, francês, ele virou uma multinacional na área de tecnologia. Parabéns pela sua ideia. Obrigada. A sua ideia foi espetacular. O Ellen, muito obrigado por você ter comparecido aqui, por você ter nos participado desse seu projeto. Ficamos felizes de estar aí em primeira mão, junto com a outra emissora, falando desse projeto em um circuito maior. Esse vídeo não se prende à cidade de Juiz de Fora, ele está na internet, a gente vai impulsionar e jogar isso aí para os píncaros da glória, vamos dizer assim. E também você vai ser ouvida aqui na Premium FM. A FM também, esse programa também, o áudio dele passa na Premium. Sim. Então eu mostrei o manual aqui, o pessoal da Premium não ouviu. Mas qualquer coisa é só visitar lá na internet que você vai ver o vídeo. É uma coisa muito importante. Então, eu agradeço a sua presença, tá? Agradeço a sua iniciativa. E agradeço também a presença do Cirilo aqui, que também se interessou pelo assunto. E eu vou terminar o nosso vídeo, né, agradecendo a você que nos acompanhou até agora aqui, pedindo para você curtir, compartilhar, assinar o nosso canal e passar esse vídeo para frente, para viralizar, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mas parabéns, Alisson, ficou bastante